Olá! Hoje eu vim compartilhar com você uma dúvida constante das mães que é: como construir limites com o filho, com a filha, de maneira mais respeitosa? Como educar de forma mais positiva no momento que a criança está apresentando um comportamento inadequado? Eu venho observando cada vez mais mães e pais empenhados a buscar novos caminhos, novos recursos para construir uma relação com o filho mais respeitosa, positiva, firme, menos autoritária, sem serem permissivos. Por outro lado, eu também observo muitas divergências na condução, na conduta do adulto em relação à criança, principalmente nos momentos de episódio de comportamento inadequado. Por vários motivos, os adultos se atrapalham, se embaraçam e quando se dão conta, já estão usando os métodos antigos de punição, como por exemplo, o castigo. Falar sobre como construir limites de maneira respeitosa com a criança perpassa no assunto punições e consequências. É disso que nós vamos falar. Eu sou Daniele Micê, sou psicóloga, trabalho com crianças e famílias há alguns anos e toda semana eu posto um conteúdo, um vídeo com um conteúdo bem especial para te ajudar a entender mais o seu filho e, consequentemente, a ter uma relação mais leve e mais momentos prazerosos com o seu filho. Então vamos falar sobre a diferença entre punições e consequências na percepção da criança. A punição, ela chega no momento para corrigir um comportamento inadequado da criança. Ou seja, a criança fez algo que não deveria ou não cumpriu algum combinado. Existem 3 efeitos negativos que a punição traz para a criança no momento que ela está vivenciando. Primeira, a punição ela potencializa todos os sentimentos desagradáveis que a criança já estava sentindo minutos antes da punição. Segundo, todos esses sentimentos desagradáveis a criança direciona contra o adulto que está punindo. Terceira, a criança ela tende a reprimir todos esses sentimentos desagradáveis com a punição, que pode mobilizar na criança ressentimento, mágoa, distanciamento, desajustamento, porque a criança se sente errada, desvalorizada, incompreendida, pode causar também medo, mais raiva, angústia e até mesmo culpa. E qual é o ensinamento positivo que a criança aprende com a punição? Nenhuma, nada, zero. A criança pode até não repetir o comportamento inadequado que causou a punição, mas por medo e não necessariamente por ter aprendido com o comportamento inadequado. Geralmente, a punição está totalmente desconectada com o comportamento inadequado da criança, ao contrário da consequência. A consequência ela está totalmente conectada com o comportamento inadequado da criança. E qual que é o efeito da consequência? O efeito, ele é positivo, porque possibilita a criança a processar a experiência, a aprender e perceber que ela errou e ela pode consertar o erro. Eu vou dar um exemplo de uma consequência. A criança, por algum motivo, no momento de raiva, joga todos os seus brinquedos no chão. Qual que seria a consequência desse comportamento? A criança guardar todos os seus brinquedos. E como que constrói esse limite respeitoso com a criança? Te garanto que não é através do xingo, do bater, gritando e tampouco colocando a criança de castigo, e sim acolhendo o sentimento da criança, nomeando o que ela está sentindo, identificando o que desencadeou a raiva para ela jogar todos os seus brinquedos no chão,
e validando o sentimento da criança. Por que tudo isso? A criança que se sente acolhida, respeitada, escutada, compreendida, ela se acalma. E quando ela estiver mais calma, de maneira respeitosa, basta o adulto perguntar para a criança: e agora, fulaninho, o que precisa ser feito? E assim o adulto vai construindo com a criança, ajudando a ter consciência das consequências dos comportamentos inadequados dela. Te garanto que a criança que se sente respeitada, ela está disposta a colaborar. A consequência ajuda a criança a entender e lidar de maneira mais positiva com a situação, enquanto a punição gera mais raiva e a criança se sente desrespeitada e não escutada. Te convido a refletir sobre a sua atitude diante do comportamento inadequado do seu filho ou da sua filha. Como você está reagindo? Punindo ou construindo limites de maneira respeitosa? Fez sentido para você? Curta! Conhece alguma mamãe ou uma família que pode se beneficiar com esse conteúdo? Compartilhe esse vídeo para que mais e mais famílias desfrutam da ajuda. E até semana que vem com um próximo conteúdo bem especial para te ajudar. Tchau, tchau!